Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você já esteja nos acompanhando aí no nosso canal. Bom, nós vamos falar nessa aula sobre recursos paralinguísticos e cinésicos. Já ouviram falar sobre isso? Muita gente vai falar, professora, que palavrinhas são essas? Mas depois que a gente começar a explicar o que são os recursos paralinguísticos e cinésicos, eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, para começar, já coloquei aí o nosso desafio. Ó. Você sabe o que é ou o que são recursos paralinguísticos e cinésicos? Vamos aprender e conhecer um pouco mais sobre esses assuntos? Veja bem, a força da voz e do corpo, o que não está só nas palavras. Recursos paralinguísticos são o ritmo, a pausa, a entonação e o volume que nós utilizamos no momento das nossas exposições, apresentações orais, das nossas discussões, da nossa fala. E os recursos cinésicos são os gestos, as expressões faciais e a postura corporal. E aí eu trouxe uma curiosidade. Você sabia que a comunicação humana é 55% linguagem corporal, 38% de tom de voz e apenas 7% das palavras? Estudo que foi feito aí pela Merhabian. Então, veja bem, os recursos paralinguísticos e cinésicos são essas estratégias de ritmo, de pausa, de entonação, de gestos, de expressões faciais, de postura corporal, que nós usamos nas nossas comunicações, durante a nossa comunicação. E eles comunicam muito mais do que as palavras. Então, não é só ficar falando, né? Não é só escrever, não é só o que você diz ou o que você escreve, mas os recursos que nós usamos, o nosso corpo, o nosso tom de voz, eles dizem muito na nossa comunicação. Por isso, existem cursos especializados que as pessoas ensinam como se portar, como fazer uma boa entonação de voz, como estar presente diante de um público, que gestos você pode usar, que gestos você deve evitar, porque esses recursos paralinguísticos e cinésicos, eles são a maior parte da nossa comunicação. Então, por exemplo, se a pessoa cruza os braços e faz uma cara feia, ela comunica uma coisa, não é? Ou se a pessoa gesticula muito, eu tenho o hábito de gesticular muito, você comunica uma outra coisa. Se a pessoa fala muito baixo, se o tom de voz não dá para entender o que ela está dizendo, a comunicação também fica falha, não é? Se a pessoa já tem uma boa postura, uma boa entonação de voz, a comunicação acontece melhor. Então, vocês estão vendo como esses recursos são importantes? E isso é para a vida, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu não gosto de falar na frente das pessoas. Aí o professor ou a professora pede para apresentar um trabalho na sala, não quer. Vejam bem, isso é se preparar para a vida. Em muitas situações do dia a dia, vocês terão que estar diante de outras pessoas, falando, apresentando, no seu trabalho, numa igreja, numa reunião. E nesses momentos em que você tem que estar à frente, você precisa conhecer esses recursos cinésicos e paralinguísticos para que você se comunique bem, para que você seja bem entendido, para que a sua comunicação seja efetiva. Tá vendo como eles são importantes? Então vamos ver aí, ó. A arte da linguagem. Nós temos o teatro, os poemas, as músicas, as batalhas de rimas, os slams, que trabalham muito com essa expressão corporal mais variada, diferente, né? Então, nesses gêneros, é possível perceber a força dos recursos cinésicos e paralinguísticos, mas nós usamos também esses recursos o tempo todo sem perceber. Então, imagina que você quer convencer alguém sobre alguma coisa, aquela pessoa está irredutível, ela não quer te ouvir. Então, você precisa usar estratégias argumentativas, mas você também vai usar os recursos paralinguísticos. Então, você vai fazer gestos para tentar demonstrar, você vai mudar o seu tom de voz para que ele fique mais persuasivo, mais convincente. Todos esses recursos nós usamos o tempo inteiro e às vezes nós nem percebemos. É claro que quando nós estamos aí diante de uma plateia, de um público, né?
Às vezes a gente fica um pouco tímido, envergonhado, principalmente quem não tem o hábito de estar à frente de outras pessoas para falar. Mas nós precisamos desenvolver esses recursos porque eles são essenciais na nossa comunicação. Vamos ver aí. Vamos ler a frase abaixo com entonação neutra e depois expressando os seguintes sentimentos: ironia, raiva, tristeza e entusiasmo. Veja se a entonação de voz modifica essa leitura. Observe aí. Primeiro eu vou ler. Me atrasei de novo, deixei a chave embaixo deixe a chave embaixo do tapete. Aqui eu li num tom neutro, né? Me atrasei de novo, deixe a chave embaixo do tapete. Eu tô ligando para alguém falando que eu vou chegar atrasada. E aí eu tô falando nesse tom aí, né? Me atrasei de novo. Deixa a chave embaixo do tapete. Eu vou chegar e pego a chave. Beleza, agora eu vou mudar a minha entonação de voz. Eu vou tentar fazer uma ironia. Vamos ver como é que vai ficar com um tom de ironia? Ai, me atrasei de novo. Deixa a chave então embaixo do tapete. Ironia. Vamos ver agora com raiva. Muita raiva. Me atrasei de novo. Deixa a chave em cima do tapete. Vocês estão vendo como é que muda? E agora? Com tristeza. Ah, me atrasei de novo. Deixa a chave em cima do tapete. Olha só. Tá vendo como muda? E com entusiasmo? Com entusiasmo seria animação, né? Ih, me atrasei de novo. Deixa a chave no tapete, aí embaixo do tapete, para mim. Vocês estão vendo como é que muda? Isso são os recursos paralinguísticos e cinésicos. Nós usamos o tempo todo, dependendo do nosso objetivo comunicativo. E aí, se você está com raiva, você vai expressar isso com o seu tom de voz, com a sua maneira de falar. Se você está triste, você vai expressar isso com a sua maneira de falar. Se você está entusiasmado, animado, você também vai expressar. E isso diz muito na nossa comunicação. Quando a sua mãe chega em casa, já falando alto e com um tom de voz de brava, você já sabe que a sua mãe está brava sem nem precisar perguntar, não é? Então, isso são recursos paralinguísticos e cinésicos. Olha como são importantes na nossa comunicação. Então, da próxima vez que você tiver que falar diante de outras pessoas, tiver em público, tiver que expressar a sua oralidade, lembre-se desses recursos. Primeiro, os gestos, que são importantes, né? Então, se você fica emborcado, se você fala para baixo, o que vai acontecer? As pessoas não vão entender o que você está dizendo, você não vai conseguir passar a mensagem que você quer passar. Então, postura, levantar um pouco o queixo, isso é importante, porque a nossa voz, o som, ele sai para frente. Se você está aqui, ele vai ficar preso aqui, ó. Então, postura, o som, ele precisa sair para frente. É um tom de voz que as pessoas te ouçam, você não precisa gritar, você também não pode falar baixo demais, porque também demonstra insegurança, como se você não soubesse o que quer dizer. E os gestos que demonstrem firmeza naquilo que você está dizendo, né? Não ficar com os braços presos, amarrados, ou com a mão enfiada no bolso, ou assim, né? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos passando uma outra mensagem de insegurança, de incapacidade. Então, olha como esses recursos são importantes no dia a dia e na nossa comunicação. Tá vendo? Espero que vocês tenham compreendido. Nessa aula nós entendemos o que são recursos cinésicos e paralinguísticos, né? Como nós usamos isso na nossa comunicação o tempo todo e como eles são importantes. Mas tem mais aulas sobre esse conteúdo e eu te aguardo lá.